E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à bioquímica. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É tudo de bioquímica em vídeos para você, gratuito aqui no canal. Aí você fala, eu não acho todos os vídeos, agora você vai achar. Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito bioquímica em algum lugar aqui dessa tela, ao final do vídeo. Beleza? Você clica lá e vai aparecer tudo sobre bioquímica para você. Convido você também para participar aqui da nossa comunidade, que é algo simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. A vantagem, segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Não só bioquímica, outras áreas também, anatomia, fisiologia, embriologia, histologia, farmacologia, as partes clínicas e, claro, você é muito bem-vindo. E, claro, vamos ao que interessa, vamos falar aí sobre as enzimas, vamos lá. Bom, pessoal, enzimas, o que podemos falar sobre elas? Primeiro que elas são estruturas importantíssimas do nosso corpo. O que elas fazem? Basicamente, ajudam a ocorrer reações. Então, enzimas são substâncias, são estruturas do corpo que facilitam que reações ocorram no organismo. Agora, em que sentido elas ajudam as reações? Elas facilitam que as reações do nosso corpo, ou de qualquer reação, ocorra rapidamente. Ou seja, a enzima é uma estrutura que facilita uma reação para que essa reação ocorra de forma mais rápida. E como que ela consegue fazer isso? Ela consegue porque ela diminui a energia de ativação. O que é isso? Energia de ativação nada mais é do que uma energia necessária para que uma reação aconteça. Ou seja, se eu não alcanço essa energia de ativação, não ocorre reação. Então, se eu tenho uma energia de ativação muito alta, eu tenho uma enzima que vai reduzir essa energia e vai possibilitar que a reação ocorra de forma mais simples, mais facilitada. Bom, pessoal, então a gente já sabe que enzimas são estruturas que facilitam que reações aconteçam. Por quê? Porque elas diminuem a energia de ativação. Agora, lembrando que essas enzimas, elas não diminuem a energia do sistema. Em que sentido? Energia final e energia inicial. Elas não mudam essa energia, elas apenas atuam sobre a energia, essa energia de ativação, para que ocorra essa reação de forma mais rápida. Beleza? Aí vem aquela pergunta, toda enzima é uma proteína? Galera, isso é uma mentira! Toda enzima não é proteína. Beleza? Por que isso é uma mentira? Porque existe uma exceção. Olha aí na tela, a ribosima, que é um tipo de RNA que atua ali, processando como uma enzima dentro do seu papel. Então, essa é uma exceção. Mas lembre-se, a maioria das enzimas são proteínas, mas não são todas. Beleza? Então, não caia nessa pegadinha. Agora, a gente tem que saber que algumas enzimas, elas conseguem atuar ali, com o seu substrato e tudo mais, tranquilo. Outras, elas só conseguem ter a sua ação quando estão associadas a um grupo prostético. O que é isso? Bom, seria um cofator ou uma coenzima. Em que sentido? Bom, o que seria um cofator? Cofator, nós vamos ter ali a presença de alguns íons inorgânicos. Ferro, magnésio, Então, esse cofator seriam íons inorgânicos. E coenzimas, que são ali substâncias orgânicas, Por exemplo, as vitaminas. Então, algumas enzimas necessitam desse grupo, ou de cofator ou de coenzima, para que elas se tornem ativas. Ou seja, geralmente a gente chama essas enzimas de apoenzimas. E quando elas se ligam a essas estruturas, esse grupo prostético, ou seja, um cofator ou uma coenzima, elas se transformam em holoenzimas. E aí, claro, elas vão ter a sua ação com o seu substrato. Outro ponto que temos que destacar são as propriedades das enzimas. Primeiro de tudo, a gente já sabe,
Elas atuam o quê? Facilitando reações para que elas ocorram de forma mais fácil, mais simples, né? Primeiro tipo. Outro tipo de propriedade que a gente tem que destacar é que elas necessitam de um pH e uma temperatura do meio que sejam favoráveis à sua ação, né? Então, outra propriedade. A gente vai falar mais daqui a pouco um pouco sobre esse assunto, né? Temperatura, pH e outros mais daqui a pouquinho. Mas o que eu quero que você saiba é que elas dependem de um pH, de um meio, né, com uma temperatura ideal para a sua ação. Outro ponto, elas podem atuar em compartimentos, ou seja, podem atuar dentro de uma mitocôndria ou fora dessa mitocôndria. Tranquilo? Então, existem várias propriedades. Outro ponto, pessoal, que a gente não pode esquecer de propriedade é que ela não participa da reação. Isso a gente não pode esquecer isso aqui, beleza? Outro ponto, está presente em baixas concentrações. Tranquilo? Mas o que eu quero que você não esqueça, ela não participa da reação. Tranquilo? A enzima não participa da reação. Ela simplesmente ajuda que ela ocorra, né, essa reação de forma mais rápida, através da energia de ativação que nós citamos. Agora, essa enzima, quando existe o seu substrato, né, ela se liga ao substrato para que ela possa, né, fazer o seu processo de ativação e a sua ação para que essa reação ocorra mais rápido. Ela, quanto mais substrato estiverem à disposição dessa enzima, mais rápido vai ocorrer uma reação. Porém, existe um limite, ao ponto que essa enzima ela chega numa saturação. Então, guarde isso. Quanto mais substratos estiverem à disposição de uma enzima, maior vai ser a rapidez de sua ação, né, dessa reação. Porém, existe ali um limite, onde já não alcança, né, existe um limite de velocidade, onde já não ultrapassa a capacidade dessa enzima. Outro ponto também que pode cair no seu exame é a isoenzima. O que é isso? São enzimas em locais diferentes, enzimas diferentes, que fazem o mesmo papel. Isso é isoenzima. Ela está em um local diferente, mas faz as mesmas coisas, né? Estão em locais diferentes, são enzimas diferentes que fazem o mesmo papel. Isso é isoenzima. Agora, existem alguns fatores que aumentam o que é a velocidade da ação de uma enzima. Uma delas a gente falou, aumentou a concentração de substrato, é um dos fatores. Temperatura ideal, pH, nós falamos também, quando eu tenho uma temperatura ideal, toda enzima tem uma temperatura ideal de ação. Quando eu tenho uma temperatura e um pH ótimo, essa enzima trabalha que é uma beleza. Outro ponto aí, a presença ou não de inibidores. Inibidor a gente vai falar daqui a pouco, eles atrapalham claramente a ação da enzima. Beleza? Então, existem fatores que podem influenciar sobre essa velocidade e aqui a gente citou algum deles. Outro ponto que eu tenho que falar para vocês é que existem teorias, né, para o funcionamento dessa enzima. Uma é muito conhecida, você já deve ter ouvido falar, que é a teoria da chave fechadura, que é o seu substrato e a enzima. Essa enzima se liga ao substrato e ocorre ali a reação, né? Ocorre a ativação e tudo mais. A enzima faz o seu papel. Só que esse é um processo que se fala que ele é rígido, ou seja, só pode ter conexão dessa enzima com esse substrato como uma chave fechadura. Se for diferente, já não funciona, né? Se for um pouquinho diferente, já não funciona. Então é como se fosse um sistema rígido e hoje ele já está em desuso. Existe outra teoria também, né, que é até considerável, onde é um sistema de encaixe, né, entre a enzima e o substrato, para que ocorra a ativação da enzima e o seu processo, né, de atuação, onde essa enzima se liga ao substrato e um deles, né, podem ali ter uma conformação, uma mudança de conformação para adaptar, né? Ou seja, é como se fosse um casal, né, que vai ceder um pouquinho, o outro cede um pouco para eles se darem bem. Isso é uma teoria. E existe uma terceira teoria que é como se fosse um casal
e os dois cedem, né? No caso ali, o que a gente falou da segunda teoria, apenas um deles vai ceder. Na terceira teoria, o que vai acontecer? Tanto a enzima como o substrato, eles vão atuar para que deem certo, né? Então, a enzima e o substrato, eles vão se adaptar, vão modificar o que for necessário para que eles se deem certo e ocorra a ação sobre a reação, né? Ou seja, ocorra a redução da energia de ativação e ocorra a reação. Então, lembre-se, chave fechadura rígido. Segunda teoria é aquela onde apenas um se esforça e o outro não está nem aí, beleza? A enzima vai ali tentar se ajustar e talvez dê certo, beleza? E no caso da terceira teoria, os dois se ajustam, os dois vão ter modificações para estarem juntos, eles lutam juntos pelo amor. E pessoal, agora podemos falar dos inibidores. A inibição ela pode ser reversível ou irreversível. A reversível, ela pode ser competitiva, a não competitiva e a mista. A competitiva, o que acontece? Nós vamos ter um inibidor que se liga à enzima e impede que o substrato se ligue à enzima. E assim, o que acontece? Eu atrapalho a reação. Então o inibidor se liga à enzima, ou seja, ele compete com o substrato e impede que ocorra a reação. Beleza? Por isso competição. A não competitiva, o que acontece? Ela vai ser aquele intruso do casal, aquele amante terrível. Ou seja, a enzima se liga ao substrato, mas vem aquele intruso, a inimiga, e se liga entre eles e atrapalha a reação, atrapalha o romance. Beleza? E existe a mista. A mista ocorre ou de um jeito ou do outro. O que acontece? Ou o inibidor se liga à enzima ou se liga ao conjunto, né, enzima-substrato. Beleza? Então falamos de reversível. Em todos os casos aqui é reversível. Tanto na competitiva, não competitiva e a mista. E a que é irreversível? A gente falou das reversíveis. A irreversível, no caso, esse inibidor ele se liga à enzima e puf! Destrói. É como se fosse a enzima namora o substrato. Mas tem a inimiga que não gosta desse romance. Só que ela é neurótica. Ela chega e mata a enzima. Acabou o amor, acabou tudo e acabou a festa. É a irreversível. Beleza? Agora, existem ali situações onde existe um controle sobre a ação da enzima. E a gente destaca o alostérico, o covalente e o de clivagem. O alostérico é quando existe uma interação direta com a enzima, o sítio de ligação da enzima, ativando essa enzima ou não, né? Eu vou favorecer a ação da enzima ou vou atrapalhar, né? Então existe uma regulação alostérica. Existe uma regulação covalente. O que é isso? É um pouquinho mais elaborada, onde uma primeira enzima se liga a um fosfato, que tem carga negativa, e depois ele se liga a uma segunda enzima que possui a arginina, que é positivo. Ou seja, positivo com negativo se unem, né? E dessa forma eu favoreço uma união com um substrato. E existe ainda o de clivagem. Clivagem é o que? Quebra. Ou seja, eu atuo sobre essa enzima quebrando ela, e ao quebrar ela, ou eu acabo ativando ela, ou acabo inibindo de vez. Beleza? Porque algumas enzimas estão ali na sua forma pró, né? Não estão adequadas para a ação. Então, se eu quebrar, eu clivo, deixo ela ativona, né? Vai fazer sua ação. Ou em alguns casos, ela já está pronta, eu vou lá, clivo e acabou a festa. Beleza? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal. Te espero no próximo vídeo. Valeu?